Bom dia a todos, mais uma vez. Namastê, Hare Krishna. Vamos com as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 13, leitura em sânscrito. Tat sarvam naksama shakswa pristo yadiha kinshana manye tvam vishaye vasham snatam anyatra shandasat. Tradução. Estamos no canto 1, capítulo 4, verso 13. Sabemos que tu és verdadeiro no significado de todos os temas, com exceção de algumas partes dos Vedas, e assim podes explicar claramente as respostas a todas as perguntas que acabamos de fazer-te. Mais uma vez, sabemos que tu és versado no significado de todos os temas, com exceção de algumas partes dos Vedas, e assim podes explicar claramente as respostas a todas as perguntas que acabamos de fazer-te. Gratidão, Hare Krishna. Obrigada, Andréia. Também vou fazer as reverências. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Chalakaya Chaksurum Militam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, neste assim chamado mundo material, o mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento. A tal mestre espiritual ofereço minhas respeitosas reverências. Muito bem. Então, vamos lá. Esse verso aqui, né, já mudou, já é outra pessoa que está falando. Não, é a mesma pessoa, mas ele já mudou o assunto. O assunto vai mudar a partir de agora. Desde o início desse capítulo, foram feitas perguntas. E agora, quem está falando disse para a pessoa que vai responder as perguntas: olha, você que é versado no significado de todos os temas, então responde as perguntas para a gente. Desculpa, gente. Mas aí tem uma hora, né? Eu mesma, assim, eu estou aqui igual a vocês, estudando o Bhagavatam. Então, tem horas que, peraí, vou voltar lá atrás. Quem é que está falando isso tudo, né? Porque é muito nome que a gente não está acostumado, são muitas situações e a gente acaba se confundindo um pouco. Então, eu vou primeiro dar um panorama aqui do que está acontecendo. Na verdade, desde o início. Houve a primeira reunião de sábios em que Sukadeva explicou o Bhagavatam para o imperador Parikshit, que estava lá, né? Sabia que ia morrer, então quis aprender, né? Entender o conhecimento, o que seria útil ele aprender nesse momento do fim da vida dele. Então, vocês lembram disso, né? Houve aquela primeira reunião, Sukadeva, que era o filho do Vyasadeva, que compilou os Vedas, o filho do Vyasadeva, ouviu do pai, e nessa reunião com o rei Parikshit, ele recitou novamente os versos. E aí, na plateia lá dos sábios, estava o Suta Goswami. Então, agora,
né? Aí o Sutta Goswami, que era um sábio autorrealizado, uma pessoa já, né, fora da curva, ele assimilou todo aquele conhecimento, gravou e compreendeu tudo. Então, agora nós estamos numa segunda reunião de sábios, passou-se o tempo, numa segunda reunião de sábios, e quem vai dar as respostas agora é esse Sutta Goswami que estava lá na plateia assistindo e aprendeu tudo. Então, quem fez as perguntas que o Sutta Goswami vai responder de agora em diante foi o moderador lá dessa segunda reunião de sábios, né, que chamava-se Shaunaka Muni. Ele era assim o mediador da reunião, e aí ele, né, os sábios tinham várias dúvidas, fizeram as perguntas, né, que a gente, né, veio sabendo até agora, e daqui em diante é o Sutta que vai responder. Então, as perguntas foram sobre Vyasadeva, sobre mesmo o Sukadeva, quem era, sobre o rei Parikshit, por que o rei quis abandonar tudo, por que o rei, inclusive, desistiu de viver. Então, foram essas perguntas que foram feitas até agora. E agora o Sutta vai responder. Então, o Shaunaka, que é o organizador ali da reunião, fala o verso, eu vou repetir. Sabemos que tu, Sutta Goswami, és versado no significado de todos os temas, com exceção de algumas partes dos Vedas. E assim podes explicar claramente as respostas a todas as perguntas que acabamos de fazer. Então, de agora em diante, o Sutta Goswami vai começar a narrar as passagens do Bhagavatam, exatamente como ele ouviu lá naquela primeira reunião. Então, a mensagem, né, desse verso que a gente está estudando hoje, eu entendi como a mensagem de como estudar o conhecimento verdadeiro, como adquirir esse conhecimento verdadeiro, que é o, né, o Bhagavatam, os Puranas, a Bhagavad Gita, né? Então, o Sutta Goswami ouviu o Bhagavatam de Sukadeva, que ouviu do seu pai, Vyasadeva. Então, aqui está sendo mostrada a tradição do método de aprendizado do conhecimento védico, que é a sucessão discipular, um orador após o outro. Exatamente como apareceu aqui. Primeiro verso do Srimad Bhagavatam é o Vyasadeva falando. Depois do Vyasadeva, né, que teve também instruções do mestre dele, o Narada, falou o Bhagavatam para Sukadeva, que era o filho dele, que falou para todos os sábios que o Sutta Goswami estava assistindo. E agora o Sutta Goswami vai falar para todos os sábios que estão lá ouvindo. Então, essa é a lição do verso hoje, para a gente que está aqui em busca, né, desse conhecimento. Não adianta a gente querer, eu vou pegar minha mochila aqui, botar umas coisinhas dentro, eu vou lá para a Amazônia desbravar aquela floresta. Sozinho, sem ninguém, não vai dar certo, né? Um caminho desconhecido, uma floresta, se você não tiver um guia, uma bússola para dar direção, vai se perder, não precisa nem tão longe, na floresta amazônica. Eu moro aqui no Rio, tem uma floresta aqui, Floresta da Tijuca. Vira e mexe um grupo de jovens e tal, que resolvem andar por conta própria, fica aí 3, 4 dias perdido.
os pais lá desesperados, querendo achar os filhos. Então, a gente precisa de uma bússola, de um mestre, porque senão o conhecimento fica disperso, né? Então, com a Bhagavad Gita, com o Srimad Bhagavatam, ou com qualquer outra literatura védica, você não pode ser um autodidata. É preciso que haja uma pessoa autorrealizada no conhecimento que mostre o caminho, um mestre espiritual. Até Vyasadeva tinha um mestre espiritual, foi lá quando estava cheio de dúvidas, conversou com o mestre dele, que era Narada, que é o que a gente vai começar a ver daqui para diante. E Vyasadeva era uma expansão da verdade suprema, né? Da verdade absoluta. Então, tudo isso é mostrando para a gente como que a gente tem que agir na vida. Então, o mestre espiritual, ele já penetrou no conhecimento. O conhecimento já se revelou para ele já, né, passou tempos ali estudando. Ele já se formatou internamente. Aí ele vai ter as condições de explicar claramente, sem nenhuma dúvida, as respostas para todas as nossas questões que estão relacionadas ao conhecimento védico, à metafísica do ser, o autoconhecimento. Não adianta você chegar lá, vou abrir sozinha aqui a Bhagavad Gita, vou ler, interpretar do meu jeito. Não é assim que funciona. Não é só o intelecto que tem que estar presente. O conhecimento ele tem que se conectar com a gente. Você se conectar com ele e ele se conectar com você. É uma relação, é uma simbiose, é uma coisa viva que acontece. Muitas vezes aqui eu pego, né, o verso, aí eu leio. Eu sei que com a Andréia também acontece isso. Aí você fica, né, quando você só lê, é uma coisa. Lia, eu entendi, é o intelecto, está ali. Mas você tem que ir além disso, né? Além, você tem que olhar, você tem que sentir, você tem que estar calmo, você tem que meditar, você tem que entender. Aí aquilo, devagar, vai penetrando na gente. Então, isso é um ensinamento para a vida, não é só para chegar aqui e estar aqui conversando com vocês. É para esse sadhana diário da gente. É para a gente compreender, né? Desculpa, gente. É para a gente compreender o sentido de tudo isso. É muita lição, né, nesses versos do Bhagavatam. Então, lembra só, o Vyasadeva teve que meditar às margens do rio Sarasvati para compilar o Bhagavatam. Ele não chegou lá, sentou e começou a escrever. Não, ele teve que se interiorizar, acessar isso. Você tem que acessar o conhecimento. O rei Parikshit também é outro exemplo que a gente está estudando. Ele ficou lá jejuando e meditando na beira do Ganges e ouvindo, absorvendo. Ele nem bebeu, nem comeu, só ficou meditando, ouvindo o conhecimento do Sukadeva, porque ele sabia que ele ia morrer em 7 dias. Ele estava recebendo as instruções de como abandonar o corpo. E todos os mestres, eles têm que fazer grandes austeridades para adquirir esse conhecimento. E nós aqui na sala, a gente também precisa fazer austeridade para começar, né, a perceber isso, a sentir essa coisa orgânica, né, essa coisa viva. Então, voltamos a repetir. Acordar cedo para fazer o sadhana, para ouvir as gotas védicas, isso é uma austeridade. Se prontificar, não, eu vou marcar lá na agenda, que é esse dia, eu vou ler, nem que seja um dia no mês, não, esse dia eu vou fazer essa austeridade, eu vou ler o verso.
Aí não é só chegar aqui e ler o verso, não. Abre lá o verso, né? Eu sempre mando o verso antes para a pessoa, olha, lê, sente aquilo. Nossa, é mágico, sabe? A gente consegue perceber muita coisa. A gente precisa dedicar o nosso tempo e atenção. O tempo e atenção para entender o conhecimento. Ele é orgânico. Se a gente não dá nem tempo nem atenção, ele não vai se revelar para nós nada, conhecimento de nada. Se estudar inglês, estudar informática, qualquer coisa. Né? A gente tem que dar atenção e tempo. Então, isso né? Se a gente não dá atenção, o conhecimento se esvai assim como uma nuvem no céu. Você aprendeu, sentou lá, assistiu uma aula, daqui uma semana, você não lembra de mais nada. Isso é verdade, a gente sabe. Então, a gente tem que entender que a gente tem aqui um tesouro nas nossas mãos. Que esse conhecimento védico é uma lição de retidão, de verdade, de ética, de comportamento exemplar. É a guia, é a nossa bússola para o autoconhecimento e para nos mostrar o caminho do despertar da consciência. Isso que é o mais importante. É esse caminho que a gente vai seguindo devagar, devagar, mas a luz está lá. A gente vai adquirindo conhecimento, vai expandindo a compreensão das coisas e vai compreendendo, entendendo e vai se autorrealizando, assim como os grandes mestres. Mas a gente tem que se dedicar para isso. Então, queridas, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito obrigada. Vou parar aqui a apresentação e a gravação.